Saúde a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Você pode estar acessando nosso blog, digitando na barra de endereço na internet, a sua-igreja.blogspot.com. E você pode ver o primeiro vídeo que nós deixamos como destaque, e abaixo dele uma lista, com todos os vídeos, que a gente tem postado ao longo desses 3 anos. Ontem eu estava conversando com os amigos a respeito de trabalho, sobre a gente se submeter, às vezes a determinadas situações porque precisa estar trabalhando. Então vamos supor, a gente passou no passado por uma situação muito difícil, e hoje a gente vê, com o passar do tempo, você pega um pouco de experiência, aí você fala assim, não, eu tenho que ficar, eu não posso perder esse trabalho por causa disso, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Bem, nós sabemos que hoje, no mundo que vivemos, as coisas são bem complicadas, e nós temos que parar para pensar assim. E quando houver, nós sabemos aí que vai ser implantado vários sistemas, para o ser humano, para tentar facilitar a vida do ser humano, como existe aí o cartão de crédito, existe aí o cartão normal do banco. Hoje você trabalha para as firmas, você não pega mais em dinheiro praticamente. Você cai tudo no banco, você já pega ali, já paga todas as suas contas. O banco pergunta se você quer pagar água e luz, que já vem descontado na sua conta. Às vezes você vê muito pouco dinheiro. Você pega assim e voa, da mão, Então é assim que está se tornando, a vida que nós vivemos. Só que existe, um plano por trás de tudo isso, que seria, a implantação da marca da besta, E nós sabemos assim que tudo hoje é voltado para o banco, Tudo. Nós sabemos que se for implantado um sistema de compra e venda nos supermercados, a qual você tem que colocar uma marca na sua mão, na sua testa, o que vai acontecer? Muitas pessoas não acreditam em Deus, muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus, muitas pessoas não acreditam em nada, Por causa das igrejas, que dão mau testemunho. As pessoas veem assim, poxa, homens, pastores, que estão para fazer a obra de Deus, ou fazer que seja boas ações, alimentar o pobre, julgar a causa da viúva, do necessitado. Não, eles ficam somente no altar, somente ali, eles não saem nem mais para evangelizar, gente. Eles se fecham vamos supor, vou arrumar 10 pessoas aqui que dá para pagar o aluguel da igreja e me sustentar, e ele fica por ali. Não há evangelização, não há nada, não há visita. Claro que não são todos, gente, não são todos. Mas a gente fica imaginando assim, se nós nos submetemos a situações, às vezes numa firma, num trabalho, a qual a gente nem é muito bem chegado, por causa do dinheiro, o que vai acontecer quando houver a marca? Essa marca. Para você que não acredita, muitas pessoas não acreditam, Para você que não acredita, a gente vai aqui colocar como um exemplo, tá? E se houver? Para que a gente venha levar o seu pensamento, para esse exemplo, para você imaginar assim, poxa, quer dizer, a Bíblia diz, tudo está caminhando porque a Bíblia diz. Não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia, mas tudo está caminhando. Qualquer pessoa, gente, mesmo um ateu, uma pessoa, já vi várias pessoas que nem crentes são, eles mesmos falam assim, nossa, é o fim dos tempos, Qualquer pessoa nota isso. A pessoa não precisa ler a Bíblia, mas as pessoas falam, não, tal ano vai acabar o mundo, assim, 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 Jesus falou isso assim. Eu via muito quando eu era pequeno, Mas hoje não, hoje você vê. O que tem se tornado, hoje é a tal da liberdade, a liberdade, ela perdeu o controle, Então, isso aí, tava falando com um amigo meu ontem, que o ser humano, ele se destrói sozinho, Ele se acaba sozinho, O planeta tem poluição, desmatamento, falta de água agora, Então, assim, o próprio ser humano, o ser humano, ele se destrói,
E as pessoas, elas deixam de acreditar em Deus porque acham que Deus é culpado de tudo, né? Ah, tem fome, se existe um Deus, por que ele não faz? Tem bandidos, assassinatos, estupros de criança, o culpado é Deus. Por que ele não faz isso acabar? Né? Eu sei, gente, uma coisa que eu aprendi nesses tempos, né, de vida que eu tenho, que Deus não é culpado, gente. Né? Deus é culpado da pessoa pegar, né, arrastar uma criancinha para um quarto e estuprar ela lá dentro. Deus é culpado disso? É Deus que está ali naquele ser humano? É Deus que está fazendo aquele ser humano fazer aquilo? Né? Aí você fala, mas Deus não vê tudo? Sim, mas eu quero saber se é Ele que está fazendo. Né? E as pessoas culpam Deus por tudo. Então colocam, né, a culpa em Deus por tudo. Tudo que acontece é culpa de Deus. Ah, não, porque se Deus existisse, né, essas coisas não estariam acontecendo. Gente, Deus já deixou uma lei, uma palavra, né, coisas determinadas, né, já o que vai acontecer, o que não vai, basta a pessoa ler a Bíblia, né? Vamos ver um exemplo aqui como o estupro de uma criança, né? Ah, tá escrito isso aí, irmão Alex. Não, mas o ser humano, né? Temos que lembrar, gente, que lá atrás, Deus se arrependeu de ter feito o homem, né, que ele criou. E ele, nesse pensamento, ele pensou em, sabe, destruir e acabar com a criação dele. Porque se arrependeu, porque o homem não muda os pensamentos, sabe, a maldade que cresce no coração do ser humano. E a gente vê assim que nesse passar dos tempos, né, o homem ele tem se corrompido mais e mais, né? E as pessoas elas tomam assim um partido, Deus não existe, porque se Deus existisse não haveria fome, se Deus existisse não haveria corrupção, se Deus existisse não haveria roubos. Gente, isso aí, desde que quando Deus se manifestou ou teve um contato com o homem erra. O homem não quer saber, o homem quer fazer tudo do jeito dele. Tem um vídeo aí, você pode estar assistindo. Né? Para que eu quero ouvir a voz de Deus, né? A palavra de Deus, se no final eu vou fazer aquilo que eu quero. Então o que eu acho que é muita falta de noção do ser humano culpar Deus por causa dos problemas que existem. Ah, mas não foi ele que criou o ser humano? Por que ele não acaba logo com isso? Né, gente? Há tempo para todas as coisas. Há tempo, sabe? Deus, ele ama o ser humano, né? Ele ama as pessoas, né? Ele vê que existem pessoas que não querem saber de nada, né? E existem pessoas que realmente estão aí, né, em busca de uma saída, em busca de uma solução, né, em busca de querer saber o que acontece realmente, né? Por que o mundo está caminhando dessa maneira? Hoje, gente, somos aí como produtos, né? Como você levanta, trabalha, você consegue ficar um mês inteiro às vezes só ocupado somente com trabalho, com ocupações, do que você aproveitar a sua família, do que você poder ter um lazer, do que você será que é Deus que é culpado disso? Ou será que o mundo ele quer dominar de todos os lados? Ele não quer nem que o ser humano pense, né? As pessoas que são ricas, poderosas, elas não querem nem que você pense. Elas não querem nem que você venha raciocinar. Eles não querem isso, né? Mas aí como é que você vai fugir disso? Se você precisa de dinheiro, né? Então quer dizer, eles não querem que a gente pense. Eles não querem que a gente venha raciocinar. Eles querem que a gente venha ocupar a nossa mente. É uma coisa muito interessante. Que tem uma palavra aqui. Já tem uma parte muito interessante aqui na palavra de Deus em Êxodo, né? A qual quando o novo rei do Egito, né? Ele estava lá. Ele disse assim, ó. O qual disse ao seu povo, né? Que era o Egito, né? Ele falou, o rei do Egito. Eis que o povo dos filhos de Israel é mais poderoso do que nós. Usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam, né, da terra. E puseram sobre eles maiorais, para os afligirem
com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, fala o nome das cidades aqui no versículo 11. Você pode ver aí no capítulo 1 de Êxodo, né? Êxodo 1. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que eles os obrigavam, né? Eles que os obrigavam com dureza. Então você vê que, né, o rei do Egito, ele diz assim: olha, vamos usar de sabedoria. Tipo assim, vamos evitar, né, que eles venham, né, que eles são um povo muito grande, são muito poderosos, né, mas você vê que o ser humano, ele quer dominar, ele quer ter o poder, eles não querem que a gente venha, né, prosperar, chegar a algum lugar, né. Então diz aqui a palavra de Deus. Então aqui, ó, no Êxodo 5, né, diz assim, ó: portanto deu ordem Faraó, 5 versículo 6, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos, né, maiorais do povo e seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. Eles imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dele, porque eles estão ociosos. Por isso, clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrava-se o serviço sobre estes homens para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então você vê aqui, né, que Faraó, né, ele viu que o povo estava querendo buscar Deus, ele viu que o povo estava querendo se aproximar de Deus, e ele fala: olha, você vai lá e ocupe, né? Vocês não vão dar palha para eles, e eles vão ter, vamos supor que você faça aí, vamos supor, é a mesma coisa do seu patrão. Vou usar um exemplo. Ó, você faz capa de caderno, né? Capa de caderno por dia. Você chega lá no seu trabalho e você já vê, né, a capa para você estar montando. Você pega o papel, pega aquele tipo um papel plastificado, coloca nele, cola ou prensa, né, para poder colar. E você tem que entregar, vamos supor, 1.000 por dia, né, em 8 horas de trabalho, todos os dias isso. Aí o que acontece? Imagina o seu chefe chega para você e fala assim: olha, a partir de hoje, fulano, você vai produzir a cola, né, para fazer isso aí, e no fim do dia eu quero 1.000. Da mesma maneira, não vai ser mais difícil? Então foi isso que estava acontecendo aqui. Então o ser humano, ele luta pelo poder, né? E esse espírito, né, que o ser humano tem por ganância, por dinheiro, ele entrou nas igrejas, né? Então os pastores, eles não querem mais cuidar do povo por amor a Deus, por estar ali fazendo a obra de Deus. Não, eles querem dominar. Então vamos supor, eu passei por uma situação muito, né, as pessoas falam, né, não concordam muito com o que eu digo, mas eu passei por muitas situações muito estranhas, gente, muito estranhas, a qual eu vi um povo, né, a gente estava pregando e um povo sendo impedido de escutar a palavra que está no nosso blog. É muito, sabe, uma coisa, sabe, demoníaca, né? Vou até dizer assim. Não estou dizendo isso por fanatismo, mas quando eu falo demoníaca, é um pensamento totalmente contrário, né, de uma forma de querer cegar o ser humano para que ele não venha abrir os olhos, né, para que ele não venha despertar, né? Fala assim, Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um pastor, gente, ele proibiu, né, as pessoas de assistir os vídeos. Ele proibiu, né, as pessoas de assistir o vídeo do nosso blog, e pediu para todo mundo bloquear a página no Facebook. Todo mundo da igreja tinha que bloquear, mesmo que nem visse a página. Olha, a missão, né? Todo mundo tem que bloquear a página do Alex. Tipo assim, sabe, uma coisa assim, que foi o tema, o irmão Alex,
e todo mundo tem que bloquear a página do Facebook e não ler, né? Então é uma coisa fora do comum, né? E pessoas estão na obra, gente. Pessoas ameaçaram, né, de me agredir, né? Já mostrei, tem o vídeo aí das ameaças, você pode estar acompanhando. E estão aí, tem igrejas que trocaram só a placa, né? É como a cobra que troca de pele, né? Ela troca de pele, mas ela continua sendo cobra do mesmo jeito. Ela não perdeu o instinto de cobra, ela não perdeu nada, só perdeu a pele, só trocou a pele, trocaram só a placa, mas continuam a mesma coisa. Então, você vê que os pastores, eles não querem se moldar, né? Então, peraí. Então eu quero ser usado por Deus, eu vou seguir essa palavra. Não, é a minha doutrina. E aí começam a escandalizar, começam a trazer escândalos, as pessoas começam a perder a fé, não querem mais ir para a igreja, e aí chegam à conclusão que Deus não existe. Mas olha só, vou dizer aqui sobre perseverança, e muitas pessoas, né, gente, por causa do dinheiro, elas deixam de crer, né? Ela abandona o que ela acredita por causa do dinheiro, ou por causa de alguma ordem, por causa de alguma coisa, então ela muda. A gente estava falando aqui no começo, né? A pessoa se sujeita a muitas situações por causa do dinheiro. Ó, foi deixada uma lei dizendo assim, ó, qualquer que não se prostrar ou adorar uma imagem seria lançado dentro da fornalha de fogo. Então fizeram uma imagem, né? Eu não estou aqui nem falando, gente, na questão de ser crente. Eu estou dizendo aqui para você um exemplo do que aconteceu. E os ateus, as pessoas que não acreditam em Deus, eu quero que você entenda assim, que vamos fazer um faz de conta, já que você não acredita em Deus, né? Então, se coloca de entender e observar essa leitura que a gente vai fazer, imaginar se fosse você, né? Há uns homens judeus, os quais constituíssem sobre os negócios e províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então você vê aqui que o rei, né, constituiu Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? E só que o rei fez uma lei, falou: olha, todo mundo tem que fazer isso aqui, né? Vocês têm que se prostrar, né, ou se ajoelhar para uma imagem que ele fez. Mas vamos usar um exemplo sobre poder, né? O rei aqui, ele por ele ser rei, por ele achar que ele podia colocar uma imagem, falou: não, eu quero que todo mundo se ajoelhe para mim. A mesma coisa, ele colocar uma latinha, falou: na hora que eu coloquei essa latinha aí, todo mundo tem que se ajoelhar para a latinha. Tipo assim, é um ritual, né? Ou seja, sei lá que for, uma obediência, para dizer que ele é rei, quem manda lá é ele, né? Então, não vou achar aqui a palavra certa, mas vocês já entenderam o que a gente está querendo dizer aqui. Então, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego. Trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não serves os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Então você vê que o rei chegou e falou assim: viu, fulano, é de propósito que está fazendo isso? É de propósito que vocês não adoram a estátua que eu fiz? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvir o som da buzina, da flauta, da harpa, né, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música para vos prostrares e adorar a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorar, serão lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Então você vê que ele não acreditava no poder de Deus, né? Vamos supor que é um ateu, ou sei lá o que ele sei lá, ele queria que adorasse a imagem dele, né? Então, não sei como classificar ele, né? E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram: mas agora você começa a imaginar, por exemplo, o cara é o rei, né? Quero que vocês traz aqui para os dias de hoje. Você precisa trabalhar, você precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro, né? Aí
O dito cujo aqui, ele chega assim e fala assim, olha, ele constituiu 3 caras num cargo muito bom, né? E você é promovido num cargo bom na sua empresa. Aí o cara chega pra você e fala assim, viu fulano, por que você não faz o que eu tô falando? Então você vê que o ser humano, pela busca, né, como a gente leu de Faraó, ele agravou o serviço, como o mundo faz, né, com o ser humano, eles agravam o serviço para as pessoas não se preocuparem com decência, sobre senso de nada, gente. Sabe? Sob noção de nada. As pessoas elas querem um dia de folga, elas querem descansar para poder, né, a mente clarear. E buscando isso, sabe? Isso não chega, parece, né? Nunca. As pessoas elas estão escravizadas, as pessoas estão presas, as pessoas estão aí amordaçadas, né? Nessa vida, né? Essa vida que nós vivemos, né? Estão presas, estão prisioneiras, né? Vamos dizer assim, né? E elas ficam tentando procurar uma saída. Todo tipo todo tipo de, sabe, de saída possível para falar, poxa, eu vou fazer isso para minha vida melhorar, vou fazer aquilo lá para minha vida melhorar, vou fazer quando vê, ela acaba e muitas vezes numa situação pior, né? Mas por quê? Porque o mundo já ele coopera, né, para que a gente não venha buscar Deus, para que a gente não venha ter conhecimento do que está escrito na Bíblia, dentro da igreja. Aí eu chego ao pensamento assim, existe o ateu, ou existem as pessoas que não acreditam em Deus, não é nem por causa de Deus, não é por causa da Bíblia, é por causa das igrejas, é por causa dos pastores, dos maus testemunhos, sabe, daquilo que eles deveriam fazer e não fazem, e aí as pessoas, aquilo que eles deveriam anunciar, que é o reino de Deus, que é a vida que há por vir, né, para o ser humano, porque esta vida aqui ela já está marcada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ela tem um fim, gente. Este mundo ele tem um fim, né? E é a mesma coisa você. Eu vou te fazer. Aí as pessoas me criticam. Ah, você não luta pela vida aqui? Não, eu trabalho, pago minhas contas, tenho que trabalhar, mas eu espero a outra vida que Deus promete, né? Que é a vida eterna. Aí a pessoa fala, ah, mas você tem que lutar e fazer alguma coisa para o mundo melhorar. Tipo assim, né? Como se a gente fosse lutar para o mundo melhorar. Agora eu te faço uma pergunta. Você que trabalha, você que se empenha, você que faz o que faz, você gastaria o teu dinheiro, né? Você tem uma opção. Você tem aí, vamos supor, 30 mil reais. 30 mil reais. Eu sei o que eu faria, mas eu vou perguntar para vocês que estão assistindo esse vídeo. Você gastaria 30 mil reais, você compraria um carro funcionando, um carro que vai fazer você chegar onde você quer, né? Ou você daria os 30 mil reais num carro com defeito? O que você faria? Eu conheço algumas pessoas que comprariam o carro que vai levá-las no destino certo. Quem é que gastaria, gente, 30 mil reais num carro com defeito? Quem é que gastaria tempo numa ação? É uma coisa, um advogado, você chega lá e explica para ele, né? Eu passei muito por isso, você explica a sua situação para o advogado abandona a sua causa, se ele não vê que tem futuro, né? Então, se o ser humano ele tem esse pensamento, né, de na hora de gastar o dinheiro dele, ele vai querer investir em algo que ele sabe que ele vai, tipo, ter proveito. Ele não vai jogar dinheiro fora. Quem é que joga dinheiro fora? Quem é que gasta tempo numa coisa que não tem sentido? Né? Então é a mesma coisa, você pegar 30 mil reais e dar com um carro com defeito. Você sabe que, vou comprar esses 30 mil, vou dar aqui nesse carro aqui. O cara chega pra você e fala só, porque esse carro aqui ele não vai chegar nem na esquina, hein? Já tô te avisando. Você daria os 30 mil no carro? Um carro normal para te levar na esquina, né? Onde você quer, na escola, no trabalho. Então você fala, não, vou ali no supermercado, você vai e volta. Precisão, né? A palavra mais exata é essa. Você está precisando de um carro. Se você está precisando de um carro, você vai dar 30 mil reais num carro que não chega nem na esquina, que já sai tem que parar no mecânico. Então é a mesma coisa, gente. Como que a gente vai lutar, ter esperança no mundo que você vê que a cada dia está se destruindo mais os seus habitantes, né? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram, Rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Então você vê, olha, que eles eram, né, sujeitos, né, a ele, ao rei. Ele falou, olha,
Não necessitamos de responder sobre esse negócio. Então você vê que ele chega, ó, sobre isso, sobre o nosso Deus, sobre a nossa crença, nós não precisamos te responder nada. Eis que o nosso Deus é quem nós servimos, é que pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha só, você vê que eles prestavam serviço ao rei, mas quando se tratou da fé, da crença, da obediência a Deus, de servir a Deus, porque eles sabiam que só Deus pode livrar, né? Que podia livrar eles, ele falou, olha, vai livrar da tua mão. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, né? E você vê que a obediência a Deus, a pessoa fala assim, não, eu só vou obedecer a Deus, eu servir a Deus se Deus fizer alguma coisa. Se Deus não fizer nada, eu pulo fora. Não, gente, aqui, ó. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, né? Você pode ler aí, né? Em Daniel 3, né? Versículo 18. E se não fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses. Então Nabucodonosor se encheu de furor, doce o semblante, contra Mesaque, Sadraque e Abednego, e falou e ordenou que a fornalha se esquentasse 7 vezes, né? Se esquentasse, se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, e a chama de fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes homens, 3 homens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Eu não vou aqui ler o que aconteceu com eles, claro que Deus livrou. Mas para você entender assim que a ordem do rei prevaleceu. Mesmo, olha só, gente, mesmo você tem que parar para os homens, mas diz aqui no versículo 20, poderosos que estavam no exército deles, eles morreram. Os homens mais poderosos, eles morreram cumprindo a ordem que o rei falou. Olha, vai lá, joga esses 3 aí lá dentro. Aí os trouxas foram jogar e eles morreram para cumprir a ordem do rei. E Sadraque, Mesaque e Abednego, né, eles foram livres por Deus, você pode ler, né, no versículo que vem à frente. Então você vê, gente, que o poder ele tem alcançado as igrejas, né? Como eu citei aqui sobre as pessoas proibidas de ouvir o nosso blog, de dar atenção ao nosso blog, né? Não estou falando só do que acontece no dia a dia, no trabalho, nas empresas, dentro de casa, fora de casa, não. Estou dizendo para você que existe, gente, né? Algo é dinheiro, né? Ou é poder, ou é submissão que as pessoas querem que as pessoas venham se submeter, né? Sobre todo tipo de coisa. Mas o dinheiro, né? Ele tem levado os pastores, né? Você pode abrir aí em 1 Timóteo 6, nós já vamos falar sobre isso. O dinheiro, ele tem levado pastores, né? Não, eu preciso cegar o povo para que eles venham me dar dinheiro. Eu preciso cegar o povo para que eles não venham ver a verdade. Sendo que Deus ele tem outros planos, né? Como já falamos aqui, o ser humano ele coloca a culpa em Deus em tudo. Deus não existe, porque se ele existe, como que ele deixa a minha vida ficar desse jeito? Como é que ele deixa ter acontecido isso na minha vida? Será que Deus não viu todo o sofrimento que eu estava passando? Gente, Deus veio anunciar uma vida, outra vida, né? Para as pessoas. Isso é que elas esquecem, sabe? Você vai alcançar, claro que você vai alcançar aquilo que Deus quer aqui na terra, mas esse não é o objetivo. Porque a palavra de Deus ela fala que Deus se arrependeu, gente. A vida, ou essa cidade, ou esse planeta, ou seja lá o que for, ela vai ficar pior. Então as pessoas elas colocam esperanças. Elas colocam esperança e falam, não, vamos, né, como a gente viu aí, estava comentando isso ontem com um amigo, a gente viu aquelas passeatas, quebra tudo, sabe? Então não vai resolver nada, né? Alguma vez que você ficou nervoso,
Você deu um pé no vidro, pé na mesa, pé na porta, pé nos móveis, quebrou alguma coisa, ou esse pessoal todo aí que quebrou esse monte de coisa aí, quando teve que foi baixar 25 centavos na passagem de ônibus, né? Aí eu te pergunto, o que mudou? A roubalheira continua, né? Os políticos não querem nem saber, né? As passagens aumentam, a carne aumenta, o frango aumenta, tudo aumenta, o aluguel aumenta, a energia aumenta. Lutaram por 25 centavos e está aumentando tudo, né? Então assim, acaba a água, ninguém faz nada. Você acha que os ricos poderosos, né, que tem aí as suas, praticamente a caixa d'água é uma piscina para cada pessoa. As empresas que são ricas e poderosas, né? E aí? Então nós temos que entender uma coisa, gente, sabe? Tipo, quem vai sofrer é o pobre. Quem vai se ferrar é o pobre. Quem é que pega? Hoje os ricos não é tudo helicóptero. Você acha que os caras querem resolver o problema de trânsito em São Paulo? Você acha que as pessoas querem resolver os problemas? Sabe? O rico tem proteção, o rico tem isso, o rico tem aquilo. Mas isso aí que as pessoas têm que entender. Quanto mais passa o tempo, não vai melhorar. Então é hora de se buscar a Deus, é hora de se voltar para Deus, é hora de preparar, né, endireitar os nossos caminhos, né, para a vinda do Senhor. E lembrar, gente, poxa, não há esperança nessa terra. Né? Quem é que vê isso? Quem é que vê isso? Né? Vou dar uma palavra aqui. Aqui, ó. Diz aqui, ó. 1 Coríntios 15, versículo 19. Diz assim, ó. Se esperamos em Cristo só nesta vida, né? A pessoa, ela vai para a igreja e ela quer que a vida dela, mas é o que é pregado hoje, né? Então, se não acontecer, Deus não existe. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tá vendo? Diz aqui, ó, 1 Timóteo 6. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em lastro e em concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então o pastor, gente, um homem de Deus, uma pessoa que está buscando Deus, uma pessoa que quer se aproximar de Deus, e ela pensar no foco dela ser rica, né, diz que submergem os homens na perdição e na ruína, por amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Toda espécie, gente. É a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Então você vê, ó, mas tu, homem de Deus, foge, né? Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, né? Para a qual também foste chamado. Então vocês, pessoas que pregam, vocês que vão para a igreja, vocês que anunciam a palavra de Deus, você também foi chamado para a vida eterna, né? Mas as pessoas, elas têm se desviado, elas querem um outro caminho, elas querem uma outra coisa que não é o que Deus quer, né? Então, as pessoas de Deus, elas têm que entender uma coisa: existem os ateus, né? Existem as pessoas que não acreditam em Deus. Não é porque elas acordaram de manhã, Deus não existe, não. É porque elas chegaram à conclusão, né? E para chegar à conclusão que Deus não existe, ela tem que ter sabe, o pensamento dela tem que estar firme no pensamento. Deus não existe por quê? Porque ele vê o sofrimento do ser humano e não faz nada. Então eu digo para você, você que é ateu, você que é ou não é, então você não lê a Bíblia, né?
Ah, Deus não existe porque olha o que está acontecendo dentro das igrejas, ele não faz nada. Então eu digo para você que você não conhece Deus, nunca leu a Bíblia. Porque Deus é contra tudo isso que está acontecendo nas igrejas. Né? Diz mais aqui, ó. Então, após da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Quero agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus, né, dizer para você, estou muito feliz, né? Passamos aí de 700 vídeos da Palavra de Deus. Dizer assim, gente, olha, busquem a Deus, busquem ter conhecimento de Deus, da vontade verdadeira de Deus. Eu estava ontem no trabalho e escutei o pessoal falando de igreja bem alto, Apocalipse, o pessoal falando, eu prego em tantas línguas, eu falo isso, falo aquilo, e a outra evangelizando debaixo da ponte. E o cara falando que viajava a todos os lugares, né, falando em línguas francês, sei lá o que ele falava. Aí eu prego em tal lugar, eu prego em tal lugar, o pessoal me chama para pregar, eu tô pregando em todo lugar. E ela indo para debaixo da ponte, levando comida para os pobres, levando, né, sabe, buscando as pessoas que estão necessitadas mesmo, né. Temos que parar, gente, de ser hipócritas, né. Temos que olhar, né, se realmente, né, porque tive sede, né, tive fome, estava preso, né, foram me ver, me deram de comer, me deram de beber. Então, assim, temos que saber que as coisas de Deus, elas são totalmente diferentes do que a gente imagina. Por isso que temos que ler a palavra de Deus. Por isso que temos que nos voltar para esse Deus, que temos que estar atentos à palavra de Deus, né? E não a palavra de pastores, de pessoas que não têm entendimento, que não tem nada, né? E lembrar, gente, que o mundo ele está caminhando para a própria destruição. Há um livro, né, que chama a Bíblia Sagrada ou as Escrituras. Ele já diz que este mundo, né, ele já está, né, com os dias contados, que ele vai de mal a pior. Então, coloque a sua fé, a sua esperança em Deus, né? Porque a palavra dele diz que ele sim é eterno, ele não muda, ele te ama, ele me ama, ele enviou Jesus Cristo para nos salvar do perigo, né? Da destruição iminente. Então esse Deus ele cuida dos seus, né? Agora tem muitas pessoas que não querem, não quero, não quero. Então assim, você acreditando ou não em Deus, você acreditando ou não na Bíblia, está escrito, né? O que está escrito vai acontecer. E aí o que você vai fazer? Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Amém.